Olá, juntos aqui mais uma vez. Eu não me esqueci de vocês e vocês não se esqueceram de mim. Falando sobre nova identidade. No nosso último vídeo áudio aí, nós vimos algumas coisas importantíssimas a respeito dos nossos inimigos. Só que nós estávamos falando de inimigos externos e agora eu quero falar de inimigos internos. Olha, você tem que tomar muito cuidado, porque você precisa saber quem você é. E a sua identidade ela está diretamente ligada ao seu propósito de vida e o destino. O destino é sempre o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Então pense comigo aí a respeito de alguns personagens bíblicos e talvez você se encontre numa dessas três fases que eu vou compartilhar com vocês aqui agora: o processo, o propósito e a promessa. A promessa aqui, esse dedo aqui da aliança aqui. É como namoro, noivado e casamento. Processo, propósito, noivado, o casamento já é a promessa. É claro, é muito bom entrar no casamento sabendo qual é a sua verdadeira identidade. Mas o princípio forte que eu quero trazer aqui é de alguns personagens bíblicos para o seu entendimento. Por exemplo, você vai olhar a história de José, a cova em que os irmãos o lançaram foi o processo, mas interpretar o sonho de Faraó foi o propósito, assentar-se no governo do Egito foi o cumprimento da promessa. Tudo tem um sonho, a sua identidade ela diz respeito à sua visão, e a sua visão é o cumprimento da promessa. Só que tem um processo, e o processo costuma ser dolorido. Por exemplo, Abraão no seu processo passando pelo deserto, mas a promessa era que ele seria pai de multidões. Todavia o propósito era Isaque. Então fique ligado nesses princípios das Escrituras para você no processo, porque o processo costuma ser dolorido, é de desafios, sabe? É difícil e você desanimar com a sua própria identidade por causa das dificuldades. Você passar a ter uma visão diferente daquela visão que Deus tem a seu respeito lá no seu futuro. Se você olhar essas histórias bíblicas, elas são para fortalecer a nossa compreensão do propósito de Deus na nossa vida. Para viver o propósito, temos que passar por um processo. A promessa é a abundância, o transbordo da nossa identidade. É como a semente ser enterrada na terra é o que? Processo. Ela tornar-se uma árvore é o propósito. Mas a promessa é que ela venha frutificar e venha frutificar muito. Lembra? 30, 60 e 100 por 1. Esses princípios eles são importantes para nortear os nossos caminhos. Você sabia que a vontade de Deus para a sua vida ela é boa, agradável e perfeita? Você sabia disso? Sim, essa perfeição é a abundância, é o transbordo dentro da sua identidade, a sua essência. Olha, o maior exemplo, o mais lindo exemplo de quem soube viver o processo, o propósito e a promessa foi Jesus Cristo. E isso é para te encorajar, isso é para te deixar animado. Por exemplo, o processo de Jesus foi a cruz. A promessa foi a sua ressurreição. Mas o propósito foi a sua morte na cruz. Então, propósito e promessa estão ligados intimamente. Todavia, tem um processo e muitas pessoas desistem de viver esse lugar em Deus por não entender o propósito de Deus para suas vidas e nem a promessa que Deus tem para elas. Por exemplo, a Bíblia fala do santuário,
né, do santo lugar. Na verdade, o pátio exterior fala do santo lugar e do santo dos santos. Olha, processo, você tem que passar pelo átrio, santo lugar, propósito, sabe? Ali está, né, a mesa da propiciação, ali está o candelabro, sabe? Ali estão os pães. Só que a promessa é você entrar num lugar em Deus que é chamado de Santíssimo. Um lugar de mais intimidade, onde você está vivendo a sua verdadeira identidade. Então, guarde isso no seu coração. Se os seus inimigos são externos, não deixe a sua mente te enganar, porque você pode estar passando pelo processo. Mas quando você encontra o seu propósito, você está perto de viver a sua promessa. Deus fez o homem, processo. Deus salvou o homem, propósito. Deus encheu o homem do Espírito Santo, promessa. É esta vida e essa nova identidade que nós precisamos viver, mas com entendimento, para a gente não acordar de manhã ou enfrentar um dia difícil e perder a visão da promessa que vai se cumprir em quem perseverar durante o processo para viver o propósito. Um forte abraço, amo vocês em Cristo avançar.